Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Cumprimento você desejando um feliz sábado e que nesta manhã de sábado a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesta sala. Agora nós vamos estudar a nossa lição e que o Espírito de Deus esteja com você, esteja comigo, esteja com cada um de nós. Quero orar com você, pedindo a bênção de Deus. Nós vamos hoje começar a lição de número 11, uma nova lição que certamente será um aprendizado importantíssimo para nós. Eu já quero dizer para você que esta lição é muito importante. Vamos orar. Ó Deus querido, nosso Pai Celestial, apresentamos a Ti neste momento a nossa vida e em gratidão, querido Pai, nós queremos dizer para o Senhor que a vida que nós temos pertence ao Senhor, que és o nosso Criador. E neste momento, querido Pai, nós nesta sala da esperança, vamos estudar a Tua Palavra. Vamos abrir a Bíblia Sagrada e esta semana nós teremos uma lição grandiosa, uma lição importante, uma lição que nós necessitamos muito do Espírito Santo para nos ajudar a entender. Por isso pedimos estas bênçãos a Ti, confiado nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, a nossa lição desta semana tem como título O Selo de Deus e a Marca da Besta, parte 1. Tá? Nós estamos hoje começando a nossa lição de número 11. Tá? E esta semana você é o meu convidado para que nós possamos estudar profundamente estas importantíssimas lições, ok? Certamente você já ouviu algumas vezes ou muitas vezes sobre o selo de Deus. O que é o selo de Deus? E você já ouviu também falar sobre a marca da besta. O que é a marca da besta? Ok? Nós vamos então esta semana, com a graça de Deus, ter um profundo estudo sobre esse assunto. Tá? Em Apocalipse capítulo 7, verso 2 e 3, queridos, aliás é o nosso verso para memorizar da nossa lição, que diz assim, olha, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marcamos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Aqui nesta visão, querido, o apóstolo João, ele diz assim, olha, eu vi outro anjo que subia do nascente do sol. E esse anjo, ele vinha com um certo desespero, gritando. A súplica dele era para que os anjos que estavam nos 4 cantos da terra, 4 anjos que estavam sustentando, segurando as forças para que não a terra, nem o mar, nem as árvores fossem danificadas. E esse outro anjo, estava clamando para que eles não soltassem os ventos até que os servos de Deus fossem selados nas suas testas. Muito bem. Vamos aqui por parte. Primeiramente, queridos, 4 cantos da terra. Na verdade, a terra não tem canto, porque a terra é redonda. Isso é comprovado cientificamente, que a terra é redonda, ok? Então a terra não tem canto. Logo, quando estes anjos estão nos 4 cantos da terra, simbolicamente, queridos, significa que eles estão nos 4 pontos cardeais da terra, no norte, no sul, no leste e no oeste, ok?
Esses 4 anjos têm uma missão importante. A missão desses 4 anjos, queridos, é impedir que os seres humanos, tá, usados por Satanás, destruam a Terra. Destrua totalmente a Terra. Porque se Deus não estivesse cuidando da Terra, protegendo a Terra, queridos, é óbvio que Satanás já tinha terminado com a Terra. Ele já tinha terminado com a vida sobre a face da Terra. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então Deus, ele colocou anjos para proteger, tá, o planeta Terra. E esses anjos, queridos, são anjos que estão aí guardando, né, protegendo, usando pessoas, né, pessoas zelosas, pessoas que cuidam do planeta e que instrui e influencia outros para cuidar do planeta. Então, aqui um ponto bastante importante para nós, queridos, como filhos de Deus, cristãos redimidos por Cristo Jesus, nós estamos aqui para cuidar da natureza. Aliás, lá no Éden, né, Deus disse para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que eles deveriam cultivar a terra. Tá? Eles deveriam cuidar da terra, cuidar do jardim. Então, queridos, Deus deu para nós, deu para mim, para você esta missão de cuidar do planeta, cuidar da terra, onde nós estamos. Ok? E esses anjos aqui, queridos, eles estão aí sobre esta missão dada por Deus. Tá? Logo, nós podemos entender, queridos, que a terra, embora o intruso do pecado entrou sobre ela e trouxe muita desgraça, muita destruição, muitos problemas, conflitos, dificuldades, guerras, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus cuida desta terra. Ele cuida de você e cuida de mim. Tá? Muito bem. Outro ponto importante aqui, queridos, é que a preocupação desse anjo, esse outro anjo, que ele vem gritando e suplicando para que os 4 anjos não soltem os ventos. Ventos, no contexto profético, significa guerra, significa destruição, matança. Então, esses anjos, tá, eles estão cuidando, queridos, para que a terra não seja totalmente destruída. Tá? A vida, o ser humano, né, seja poupado, seja guardado. Essa é a vontade de Deus. Tá? E tem um objetivo importante, porque Deus tem um povo nesta terra que precisa ser selado com o seu selo, selado na sua testa. Tá? Outro ponto importante aqui, por que selado na testa? Testa, queridos, é exatamente um local, né, onde na nossa mente nós tomamos as nossas decisões. Tá? Então, é nessa parte aqui da nossa cabeça que nós tomamos as nossas decisões. Tá? Quando você acorda pela manhã, você já acorda tomando várias decisões. Tá? E a primeira delas é se você já vai levantar ou você vai permanecer mais um pouco, né, deitado na cama. E depois uma variada, são assim montões de decisões que você tem que tomar durante o dia, no seu dia a dia. E assim é a nossa vida todos os dias. Tá? Mas aqui o ponto importante, queridos, é que a um dado momento nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou de sermos selados com o selo de Deus, ou de sermos marcados com o sinal da besta. Tá? Ou vamos estar de um lado ou vamos estar do outro. Ou vamos estar com o selo de Deus ou vamos estar com a marca da besta. E isso é muito óbvio, claro, né, nas profecias de Apocalipse. Tá? Então esses versos aqui, queridos, são muito importantes. Tá? Esses
essa danificação da terra, esses flagelos aqui, queridos, significa as 7 últimas pragas que vão ser derramadas como juiz de Deus sobre a terra. Tá? Então, antes que estas pragas caia, que os anjos soltem os ventos, as suas potências, e deixa aí tomar conta. Então, verdadeiramente, queridos, antes que isso tudo aconteça, eu e você precisamos estar selado com o selo de Deus, com o selo do Deus vivo. Tá? E esta semana nós vamos estudar e vamos descobrir, à luz da Bíblia Sagrada, qual é o selo de Deus e também qual é a marca da besta. Claro, automaticamente, se eu não estou marcado com o selo de Deus, então eu estou com o selo da besta. Entendeu? Por isso que nós precisamos estudar bem a palavra de Deus para entendermos e pedir a Deus, dizer para Ele que nós queremos sermos assinalados com o sinal do Deus vivo. Ok? Muito bem. As questões fundamentais no grande conflito entre Cristo e Satanás se concentram na lealdade, autoridade e adoração. O grande conflito, queridos, que nós enfrentamos hoje tem essas 3 características: lealdade, autoridade e adoração. Essa é a disputa, que Satanás disputa você e a mim. Tá? Sermos desleais para com Deus, e nós precisamos tomar essa decisão, se nós sejamos ou não leal a Deus. Tá? A autoridade de Deus, tá? Qual é a autoridade de Deus? A autoridade de Deus, queridos, nós entendemos que através da criação de Deus, Ele tem autoridade sobre aquilo que Ele criou. E foi Deus que criou todas as coisas, inclusive a mim, inclusive você. Então Deus tem autoridade sobre mim e autoridade sobre você. Eu não sou dono de mim, você não é dono de você, nós pertencemos a Deus. E Satanás, ele demonstrou isso lá no Éden, quando ele disse para nossa querida Eva, ele disse para ela que ela não precisava de Deus. A partir do momento que ela comesse daquela árvore proibida, ela seria como Deus. Então, a autoridade de Deus, tá? a sua pertenção de Deus, tá? Como criada por Deus, ela queria retirar isso de si. Tá? Muito bem. Então, quando nós, queridos, deixamos de reconhecer a Deus como nosso Criador, como Criador de todas as coisas, nós estamos, então, tirando a autoridade de Deus como o nosso dono, ou como eu pertencente a Deus e você pertencente a Deus. Tá? E é tudo isso que Satanás quer. E a outra forma, queridos, é a adoração. Tá? E Deus, ele realmente, queridos, ele nos criou com essa necessidade de adoração, não para ser forçada a nossa adoração a Ele, mas a isso, queridos, como reconhecimento da autoridade de Deus sobre nós e da sua lealdade, tá? Do seu grande amor, então nós o adoramos por amor. Só que ao contrário, do amor de Deus, Satanás, ele força o ser humano a adorar. E essa questão aqui da marca da besta é exatamente uma forma dele forçar o ser humano a tomar uma decisão de lhe adorar. Porque ele vai dizer assim, olha, se você não me adorar, então eu vou cortar de você, tá? Tirar de você os direitos, tá? As bênçãos que Deus te concede, a bênção da liberdade, por exemplo, tudo isso eu vou tirar de você para que você possa me adorar. Ele chega ao ponto até de oferecer ou subornar
para a pessoa lhe adorar. Lembra lá no deserto, quando Jesus estavam ali? Ele queria subornar a Jesus, dizendo: olha, se prostrado me adorar, eu te darei todas estas coisas, todo este mundo, porque me pertence. Então é exatamente isso que ele faz com muitos. Tá? Em troca de uma aparente bênção, que aparentemente parece bênção, mas depois ele cobra isso muito caro. Tá? Ele requer a sua adoração. Então fica aqui, queridos, a nossa lição de hoje. Tá? Nós precisamos conhecer mais profundamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque é nela que nós vamos aprender, queridos, a verdadeira forma de nós adorarmos a Deus. Tá? Nós vamos aprender também, queridos, a autoridade de Deus. Esse mundo que Deus criou, ele não está abandonado. Deus, ele está cuidando, queridos. Talvez você pode até pensar, mas se Deus está cuidando, por que tantos problemas? Por que que uma criança inocente, sofre? Tá? Por que que eu sou fiel a Deus e muitas vezes eu passo por provações? É claro, queridos, que nós estamos aqui neste mundo. E esse mundo ele está contaminado com o pecado. Jeremias, o profeta Jeremias, diz que a terra ela chora e geme por causa dos seus moradores. Então, amados, a terra está contaminada. E nós estamos aqui. E nós também, pela contaminação do pecado, nós sofremos as suas consequências. E Deus não pode nos livrar da consequência dos nossos pecados, dos nossos erros. Deus pode nos salvar da condenação. É diferente. E isso Jesus fez pelo seu sacrifício. Ele nos salva da condenação que nos leva à morte eterna. Agora, as consequências dos nossos erros, queridos, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por elas. Uma pessoa, por exemplo, que viveu 50 anos, 60 anos, mais ou menos anos, fumando, e depois, no final da sua vida, ela reconhece a Jesus, tá? Aceita como seu Salvador, entende a sua palavra, e ela é perdoada, salva, transformada, regenerada, e ela deixa de fumar, não quer dizer que ela pode contrair um câncer por causa de tantos anos que ela fumou e ela vai morrer por causa desse câncer. Entendeu? As consequências dos nossos erros, isso nós vamos enfrentar e é por isso que nós sofremos. Agora, o mais importante é que Jesus nos salvou da condenação. Tá? E Jesus disse assim, olha, quem crer em mim, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que as consequências dos nossos pecados nos levem à sepultura, Jesus vai nos tirar de lá. Ainda que morra, viverá. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Meu forte abraço a todos vocês e o meu convite a vocês. Vamos estar juntos na nossa sala e vamos estudar mais a palavra de Deus. Um abraço a todos, tenham um ótimo e abençoado dia e um ótimo final de semana. Amém.